Manifestação de opinião pessoal. Artigo 357. O juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato. Caso de constrangimento de testemunha. Artigo 358. Se o juiz verificar que a presença do acusado, pela sua atitude, poderá influir no ânimo da testemunha, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará retirá-lo, prosseguindo a inquirição. Com a presença do seu defensor, neste caso deverá constar da ata da sessão a ocorrência e os motivos que a determinaram. Expedição deprecatória. Artigo 359. A testemunha que residir fora da jurisdição do juízo poderá ser inquirida pelo auditor do lugar da sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, nos termos do artigo 283, com prazo razoável, intimadas as partes que formularão quesitos, a fim de serem respondidos pela testemunha. Sem efeito suspensivo. Parágrafo 1º. A expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal. Juntada posterior. Parágrafo 2º. Findo o prazo marcado e se não for prorrogada, poderá realizar-se o julgamento, mas a todo tempo a carta precatória, uma vez devolvida, será juntada aos autos. Precatória a juiz do foro comum. Artigo 360. Caso não seja possível, por motivo relevante, o comparecimento da testemunha perante auditor, a carta precatória poderá ser expedida a juiz criminal de comarca onde resida a testemunha ou a esta seja acessível, observado o disposto no artigo anterior. Precatória à autoridade militar. Artigo 361. No curso do inquérito policial militar, o seu encarregado poderá expedir carta precatória à autoridade militar superior do local onde a testemunha estiver servindo ou residindo, a fim de notificá-la e inquiri-la, ou designar oficial que a inquira, tendo em atenção as normas de hierarquia se a testemunha for militar. Com a precatória, enviará cópias da parte que deu origem ao inquérito e da portaria que determinou a abertura e os quesitos formulados, para serem respondidos pela testemunha, além de outros dados que julgar necessários ao esclarecimento do fato. Inquirição deprecada do ofendido. Parágrafo único. Da mesma forma, poderá ser ouvido o ofendido, se o encarregado do inquérito julgar necessário solicitar-lhe a apresentação à autoridade competente. Mudança de residência da testemunha. Artigo 362. As testemunhas comunicarão ao juiz, dentro de 1 ano, qualquer mudança de residência, sujeitando-se, pela simples omissão, às penas do não comparecimento. Antecipação de depoimento. Artigo 363. Se qualquer testemunha tiver de ausentar-se, ou por enfermidade ou idade avançada, inspirar receio de que, ao tempo da instrução criminal, esteja impossibilitado de depor, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento. Afirmação falsa de testemunha. Artigo 364. Se o Conselho de Justiça ou o Superior Tribunal Militar, ao pronunciar sentença final, reconhecer que alguma testemunha fez afirmação falsa, calou ou negou a verdade, remeterá cópia do depoimento à autoridade policial competente para a instauração de inquérito. Capítulo 7. Da acariação.
Admissão da acariação. Artigo 365. A acariação é admitida, assim na instrução criminal como no inquérito, sempre que houver divergência em declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes. A linha A. Entre acusados. A linha B. Entre testemunhas. A linha C. Entre acusado e testemunha. A linha D. Entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida. A linha E. Entre as pessoas ofendidas. Pontos de divergência. Artigo 366. A autoridade que realizar a acariação explicará aos acusados quais os pontos em que divergem e, em seguida, os reinquirirá, a cada um de per si e em presença do outro. Parágrafo 1º. Da acariação será lavrado o termo, com as perguntas e respostas. Obediência às formalidades prescritas no parágrafo 3º do artigo 300 e menção na ata da audiência ou sessão. Parágrafo 3º. Parágrafo 2º. As partes poderão, por intermédio do juiz, reperguntar às testemunhas ou os ofendidos acareados. Ausência de testemunha divergente. Artigo 367. Se ausente alguma testemunha cujas declarações divirjam das de outra que esteja presente, a esta se darão a conhecer os pontos da divergência, consignando-se no respectivo termo o que explicar. Capítulo 8. Do reconhecimento da pessoa e de coisa. Formas de procedimento. Artigo 368. Quando houver necessidade de se fazer o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma. A linha A. A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. A linha B. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se a apontá-la quem houver de fazer o reconhecimento. A linha C. Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não seja vista por aquela. Parágrafo 1º. O disposto na linha C só terá aplicação no curso do inquérito. Parágrafo 2º. Do ato de reconhecimento, lavrar-se-á termo pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. Reconhecimento de coisa. Artigo 369. No reconhecimento de coisa, proceder-se-á com as cautelas estabelecidas no artigo anterior, no que for aplicável. Variedade de pessoas ou coisas. Artigo 370. Se várias forem as pessoas chamadas a efetuar o reconhecimento de pessoa ou coisa, cada uma o fará em separado, evitando-se qualquer comunicação entre elas, se forem várias as pessoas ou coisas que tiverem de ser reconhecidas, cada uma o será por sua vez. Capítulo 9 dos documentos. Natureza. Artigo 371. Consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis públicos ou particulares. Presunção de veracidade. Artigo 372. O documento público tem a presunção de veracidade, quer quanto à sua formação, quer quanto aos fatos que o serventuário, com fé pública, declarem que ocorrerem na sua presença. Identidade de prova.
Artigo 373. Fazem a mesma prova que os respectivos originais. Alínea A. As certidões textuais de qualquer peça do processo, do protocolo, das audiências ou de outro qualquer livro a cargo do escrivão, sendo extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas. A linha B. Os translados e as certidões extraídas por oficial público de escritos lançados em suas notas. A linha C. As fotografias de documentos, desde que autenticadas por oficial público. Declaração em documento particular. Artigo 374. As declarações constantes de documento particular, escrito e assinado ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. Parágrafo único. Quando, porém, contiver declaração de ciência tendente a determinar o fato, documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado, competindo o ônus de provar o fato a quem interessar a sua veracidade.